testar o som, gostei do som e continuei cantando. É um prazer hoje recebermos esses amigos, irmãos, o Sérgio e a Marlene. Eu estava com medo, porque hoje é Dia das Mães, muita gente viajou, e aqui em Ribeirão Preto esfriou um pouquinho, a gente não sai de casa, né? Ainda comentei com a Marlene, ó, se tiver pouca gente, né, talvez não tenha sido um bom domingo, mas todo domingo é um bom domingo, não é? E quem vem, aproveita essa beleza, essa maravilha, porque a música é um tratamento espiritual, né? Ela vibra no éter e atinge as nossas células, né? Por isso que tem curso de musicoterapia, porque a música consegue, inclusive, impactar o nosso corpo, né? A nossa saúde física, nosso equilíbrio, nossa harmonia. E o que o Sérgio e a Marlene fazem, não num sentido técnico acadêmico, mas num sentido espírita, é uma musicoterapia espírita, né? Eles vão levar a música e, através da música, onde eles vão levar conforto, consolo, alegria, paz, amizade, vibrações de luz e de harmonia onde eles estão. E eles sempre nos dão esse presente de vir até nós. Hoje o mundo comemora o Dia das Mães, apesar de ser uma data bastante comercial, né, que atende aos interesses das lojas, dos shopping centers, dos produtores de flores da Ulambra, né, das barraquinhas de flor e etc. e tal. De uma maneira ou de outra,
está tudo certo, porque quando se compra mais flor, o produtor de semente vende mais semente, o sujeito que planta a flor tem mais emprego, o comerciante que vende flor ganha mais dinheiro, contrata mais um balconista, então está tudo certo, né? É bom para todo mundo e está tudo certo. Nós não temos, como a gente já disse aqui, em várias situações, nenhum tipo de data especial na doutrina espírita. Nós não temos datas comemorativas, rituais e dogmas para nada. Mas já que todo mundo fala do Dia das Mães, vamos falar um pouco, aproveitar que nós estamos em menos pessoas, e falar um pouco dessa questão da maternidade, que ainda é uma via de acesso para nós aqui no planeta Terra, na encarnação. Por quê? Porque os espíritos já disseram uma vez, pelo Chico, que pode ser que chegue um dia que a gente não precise mais da gestação para reencarnar. Esses dias eu vi na internet uma notícia que os cientistas estão tentando desenvolver um útero artificial, fora do corpo. Quer dizer, daqui a alguns milhares de anos, pode ser que a mulher não precise mais passar pelos incômodos da gestação para a gente poder voltar para a Terra. Pode ser que a gente volte de um jeito menos doloroso para a mulher, né? E também que a gente rompa esses idealismos românticos, né? Essa coisa de falar, porque a mulher, a mãe, é tudo uma beleza. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque não é porque a mulher não foi mãe que ela é menos mulher. Porque senão quem não foi mãe se sente inferior. E tem um monte de mãe aí que não vale nada, e um monte de mulher que não foi mãe ajuda muita gente. Então, só ser mãe também não faz ninguém melhor do que ninguém. Porque tem uma diferença entre ser mãe e ter filho. Tem gente que ter filho e não é mãe. E tem gente que consegue ser mãe sem nunca ter tido filho. Não é? Esse negócio, o amor de mãe é natural? Não, não é. Se fosse assim, a mãe não deixava na caçamba, na lata do lixo, o bebê. Então, não é natural, não. A mãe ainda é um veículo da reencarnação muito importante. Quando o espírito aceita essa possibilidade de ser mãe, né, de vir mulher e ser mãe, isso já é um mérito, obviamente, porque possibilita abrir as portas da reencarnação para algum espírito, ou 2 ou 3, enfim, né, e até para os espíritos que não conseguem nascer, as mães de abortos espontâneos, etc. E tal. Tem mulher que às vezes tem 5, 6 abortos e nunca consegue ter realmente um filho, e já serviu, que provavelmente esses espíritos que estavam precisando ficar aqueles meses ali, não é, tentando reencarnar, às vezes a mãe gosta tanto que aceita também essa possibilidade de vir, não é, a ajudar esses espíritos que precisam desse tempinho mergulhados aqui na Terra, né, no mundo das formas físicas, para algum tipo de reajuste. Agora, seria mais interessante, e eu já falei isso aqui muitos anos e vou repetir, que a gente, mais do que a questão da mãe, que a gente tivesse um dia dedicado a pensarmos e refletirmos sobre a possibilidade de qualquer um de nós, independente de ser mulher ou homem, independente da idade, de ser mãe ou não mãe, construirmos dentro de nós um tipo de amor que a gente poderia chamar de amor materno. E como que é esse amor materno? É um amor grande pra caramba, né? Talvez seria um amor capaz de só se doar incondicionalmente e cuidar. Doar e cuidar. E quando a gente fala de cuidar, com cuidado com o outro, cuidar em todos os sentidos. Não é só cuidar materialmente, não. É cuidar no sentido de estar ao lado para o que der e vier, tentando, na medida do possível, né, estar disponível na tarefa do amor para aquele que está do lado, né? Então, hoje eu estava com a senhora, que está acamada alguns meses, né, já no fim da vida, com quase 100 anos, e é uma pessoa com quase 100 anos, já acamada, doente, sabe que está nos dias finais da encarnação. E tinha uma cuidadora do lado, uma mocinha. E eu cheguei, feliz Dia das Mães, né, para a senhora.
e falei para a cuidadora, você é mãe? Ela falou, não. Eu falei, é sim. Porque o que você está fazendo com essa senhora é um cuidado de mãe. Então fica ali, troca a fralda, agora a fralda geriátrica, a ajuda da comida na boca quando precisa, buscar um copo d'água. Durante muito tempo, as instituições formaram contadores de história. Vocês já ouviram falar? Gente que vai contar história nos hospitais e tal. Agora, os mesmos grupos de contadores de história estão criando grupos de ouvidores de histórias. Vocês sabiam disso ou não? Pois é. Por quê? Porque, em geral, a gente fala muito. O mundo é muito ruidoso. E a gente sente que muita gente não quer ouvir, quer falar. Então, agora, por exemplo, nos abrigos de idosos, nos asilos, né, até em hospitais, vão pessoas que ficam do lado e falam, olha, eu vim aqui para ouvir alguma história que eventualmente você queira contar. E eu estou aqui, durante algum tempo, inteiro atento para a história que você quer me contar. Olha que bonito. Né? Então, assim, e todo mundo tem uma história para contar, não é? E quem tem amor de mãe, às vezes conta história e às vezes ouve história. Né? Quando a criança chega da escola, ela conta aquela história super interessante, que a tia levou no parquinho, que a amiguinha entrou areia no olho, e que tudo bem, e que fulano mordeu ela, porque criança é tudo meio bicho, eles se mordem, eles se puxam o cabelo. Não tem graça nenhuma, mas quando a gente é mãe, a gente acha aquilo e finge interesse. É mesmo, amor? Conta para a mamãe. Como a gente é falso, né? Lógico que não tem, mas a gente, porque aquilo é importante para a criança. Então, e qualquer um pode ouvir? Qualquer um pode ouvir. Às vezes a pessoa não quer falar, às vezes não quer ouvir, ela quer falar. Tem gente que fala assim, fulana me falou um monte de coisa, eu não sei nem o que dizer. Eu falo, não diga nada, só ouça. E use aquelas expressões que eu falo que são as expressões coringas. Que é assim, é verdade, não é fácil. É isso mesmo. Olha só, nossa, poxa vida. Mas se Deus quiser tudo vai dar. Pronto. Acabou. A pessoa quer, naquele momento, falar. E a gente ouve. Então, é muito interessante. Eu e a Dani aqui escolhemos essa lição da Meimei. E eu tinha pensado em falar aqui de um texto muito curioso, de um desses livros que os espíritas têm esquecido, que agora a turma anda lendo umas porcariadas aí, e os clássicos da doutrina estão esquecidos. Entre os clássicos da doutrina, há um deles, que é editado pela Federação Espírita Brasileira, psicografado pelo Chico Xavier, ainda nos anos 50. Esse livro se chama Falando a Terra. Já ouviram falar desse livro? Falando a Terra é um livro muito peculiar, porque o Chico era um médium de psicografia, mais conhecido. Mas ele tinha praticamente todas as mediunidades conhecidas e registradas, o Chico tinha. Tem um livro publicado pelo IDE, Instituto de Difusão Espírita de Araras, chamado Mediunidade nos Santos. Esse livro foi uma pesquisa realizada pelo professor Clóvis Tavares, que escreveu uma obra quando o Chico fez 30 anos de mediunidade. Essa obra existe ainda, se chama 30 anos com Chico Xavier. É uma análise da obra mediúnica do Chico pelo professor Clóvis Tavares. Quando o professor Clóvis morreu, a família, ou desencarnou, né? Deixa eu corrigir, senão... Quando ele desencarnou, a família estava com uma pesquisa que ele fez a vida inteira sobre a biografia dos santos da Igreja Católica. Ele juntou mais de 500 livros só sobre a história da vida dos santos. E estudou. E o Chico vivia cobrando dele publicar. E ele não queria publicar, ficava muito inseguro, porque ele dizia assim, os espíritas não vão entender porque vão
me criticar porque eu passei a vida estudando vida de santo da Igreja Católica. E os meus amigos católicos também não vão entender, porque vão achar que eu estou dessacralizando, usando os santos deles em nome. Então ele falou assim: eu não vou agradar nem os meus amigos espíritas e nem os meus amigos católicos. E aí o Chico falou para a família: olha, agora ele desencarnou, é a gente que manda, vocês vão publicar isso. E publicou, e é a obra-prima do professor Clóvis Tavares. Por que estou falando disso? Porque no último capítulo desse livro, há uma análise do professor Clóvis Tavares sobre as múltiplas mediunidades do Chico Xavier, e que ele escreveria, se vivo fosse, ou encarnado fosse, para completar os 60 anos de mediunidade do Chico Xavier. Mas ele desencarnou antes, então ele também tinha esse projeto de escrever os 60 anos com o Chico Xavier. E o Chico tinha tudo, então ele era médium de efeitos físicos, ele tinha vidência, clareaudiência, ele tinha mediunidade curativa, né? Conseguia algumas curas, etc. Ele psicografava, ele pintava, ele tinha psicofonia, todas as mediunidades, a intuição, todas as mediunidades conhecidas, o Chico tinha. Inclusive, psicografando em línguas que ele, Chico, desconhecia. Então, tem situações em que ele psicografava de trás para frente, com a mão esquerda, com a mão direita, aí para ler tinha que pôr no espelho, aquelas coisas que cientista gosta. Então, o Chico tinha tudo isso. E esse livro, Falando a Terra, é um livro que traz mensagens que o Chico recebia nas sessões de psicofonia. No final das reuniões de desobsessão, aliás, pouca gente sabe também, o Chico, quase até o final da vida, trabalhou semanalmente como um médium comum, recebendo espíritos sofredores na mesa dos trabalhos de desobsessão. Vocês sabiam disso? Até o fim. Tem gente que acha que o Chico, né? Então ele psicografava nas sessões públicas no fim de semana. Durante a semana, estava lá junto com todos os outros médiuns recebendo espírito sofredor. Eu já imaginou eu sendo recebido pelo Chico na desobsessão? Porque eu ia precisar, hein? Já imaginou que beleza? Mas também o espírito sofredor, incorporando o Chico, já acabava de ser sofredor na hora, né? E aí, tem 2 livros, particularmente, os 2 publicados pela FEB, que trazem mensagens que o Chico transmitia pela psicofonia e que estão gravadas em fitas. Aí o pessoal transcrevia as mensagens psicofônicas e isso virava livro. Um desses livros, eu nunca citei aqui, mas eu tenho estudado muito, voltei a estudar, redescobri, coisa linda, se chama Vozes do Grande Além. E um outro que eu nunca deixei de estudar, que é esse aqui, Falando a Terra, de diversos espíritos. Uma das mensagens é de um ilustre teatrólogo brasileiro, não era espírita, é um homem do teatro. Teve companhias de teatro, fundou teatros. E ele foi um dos fundadores e criador e idealizador daquele abrigo para onde os artistas, no fim da vida, vão no Rio de Janeiro, a Casa dos Artistas. O nome desse cidadão aqui é Leopoldo Frois. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Está lá no livro Falando a Terra. Ele desencarnou na Suíça, mas teve uma vida profícua no teatro brasileiro aqui. E tem uma mensagem dele que ele intitulou Definição, uma mensagem que o Chico transmitiu psicofonicamente. Não dá para ler inteiro, porque ela é grande, a gente ficaria 1 hora aqui lendo e interpretando. Vale a pena, quem sabe um dia a gente faz isso, se vocês me autorizarem, né? Mas eu vou ler o início dela, porque é muito interessante, e vocês vão entender porque o que eu estou lendo para fechar no final a nossa fala aqui. Então ele diz assim, ó: disse alguém que a permanência na Terra é semelhante a um baile de máscaras, em que alguns entram enquanto outros saem. Eu achei interessante, porque teve um dia desses aqui, que eu comentei numa palestra sobre isso. Eu estava falando e eu falei, ó, a gente vive na Terra como num grande baile. Alguém lembra dessa noite que eu disse isso, né?
Todo mundo tem uma máscara, ninguém conhece ninguém. A gente só conhece as máscaras. Lembram disso? Não lembro, não foi? Eu acho que era o Leopoldo Frois que estava aqui do meu lado. Ué, eu acho, porque eu não preparei isso e saiu. E aí eu li e falei, mas é o que eu falei, então deve ser ele, né? Estava aqui, ó. Ué, não é verdade? Aqui, ó. Para mim, no entanto, que me consagrei ao teatro na última romagem por aí, suponho mais razoável a comparação do mundo a velho e sempre novo cenário, onde representamos nossos papéis, ensaiando para exercer funções gloriosas de almas conscientes na eternidade. Cada existência é uma parte no drama evolutivo. Cada corpo é um traje provisório. E cada profissão, uma experiência rápida. Olha que beleza isso aqui. Que maravilha. E a linguagem, bonita, elegante, literária, né? Cada existência é uma parte no drama evolutivo. Olha que beleza. Parece Kierkegaard, né? O filósofo dinamarquês. A vida é a peça importante. Olha que maravilha. Então, vamos interpretar o que ele está falando aqui. Ó. O mundo é o cenário. Cada existência a gente vem para cumprir um papel. Às vezes, nós reencarnamos para exercer aquele papel só de figurante, que não tem importância social. São os invisíveis. Vocês já ouviram falar de invisibilidade social? Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas eu ouvi dizer uma vez, mas é muito interessante. Teve um professor aqui da psicologia da USP, fez um trabalho de psicologia social sobre invisibilidade social. E ele se vestiu com a roupa do varredor de rua dali. E ele ficou alguns dias com o bonezinho e o macacão, com a vassoura, recolhendo as folhas, etc. e tal. E vários colegas do mesmo departamento estacionavam o carro, entravam e saíam e não viram que era ele, porque não olhavam para o homem que varre a rua. E aí ele registrou isso em trabalho. Isso se chama invisibilidade social. A gente precisa tomar... Se a gente é um tipo de pessoa que trata gente importante de um jeito e gente simples, invisível socialmente de outro jeito, tem alguma coisa errada com o nosso caráter. Então, né, às vezes a gente reencarna numa condição muito humilde para ser e exercer funções muito humildes. Varrer uma rua, recolher o lixo, fazer e servir o café, lavar uma louça, lavar uma roupa, passar uma roupa, cortar a cana de açúcar, né? Plantar o trigo, debulhar o trigo, né? Tirar do trigo o milagre do pão. É assim que diz a música. Às vezes, numa outra encarnação, o nosso espírito brilha, né? Toda inteligência nossa, né? se dilata num veículo físico, numa genética que propicia isso, em condições psicossociais em que isso é possível, e vamos nos destacar no mundo da ciência, da política, né? Da academia, da cultura, das artes, mas cada existência é de um jeito. A gente nunca sabe que espírito está por trás daquela pessoa mais simples que a gente vê, né? E às vezes a gente vê uma pessoa muito importante também e não dá conta de que ela não tem importância nenhuma também, que aquilo tudo é farol, que no fundo não é nada daquilo também. Então, cada existência é uma peça diferente. Nós somos os atores, e aí nós vamos trocando os papéis. Nós vamos saindo de figurante até atores principais com grandes papéis de grande interesse, de grande importância, né? Por que eu estou falando disso? Aí ele diz assim, ó, o período de tempo que me dei entre uma entrada pelo berço e uma saída pelo túmulo é precisamente um ato para cada um de nós no conjunto. Então, as peças e as óperas têm ato, em 2 atos, em 3 atos, né?
Muito importante é a arte de viver, cada qual o seu próprio papel. A arte de viver, cada qual o seu próprio papel. Então, a mãe veio lá para exercer a maternidade. A nossa tarefa não é, ou como mãe, ou como pai, etc., não é fazer os filhos serem pessoas boas e bem-sucedidas e felizes. Não é. Porque isso é um compromisso pessoal de cada qual de nós. Eu não tenho poder para fazer um filho feliz. Aliás, eu não tenho poder para fazer ninguém feliz. Essa coisa romântica do casalzinho, que um olha para o outro, ai, você me faz muito feliz. Ui, 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 ui. Ferrou. Porque se é o outro que faz a gente feliz, o dia que ele não quiser mais, ferrou, para não usar outro verbo. Né, assim, olha. Agora, não é romântico eu olhar para o outro e falar assim, olha, eu te amo, você me ama, acho, mas eu acho que eu sou feliz independente de você, tudo bem? Isso é coisa de espírito superior, evoluído. Ué, estou falando sério, não é? Ué, estou errado? É assim. Ué, porque eu preciso do outro para ser feliz, aí eu preciso de uma encarnação que o outro não pode vir. Eu vou passar uma encarnação sofrendo aqui? Não, vamos, a gente vai se divertindo com os errados, enquanto o certo está na outra existência, na outra encarnação. Vai, e não tem, vai, a gente encontra, ixi. Então, assim, e assim também é com filho, mãe, essa coisa toda. Então, vem lá, tem filho. O que a gente tem que fazer? Tem que cuidar e tem que ensinar coisas boas. Só. Para aí. Cuidar, ensinar coisas boas, amar, como eu disse, dar colo, estar sempre disponível, apoiar, corrigir, educar, orientar, dar conselho, isso, aquilo. O outro vai fazer o que ele quiser. E de verdade, a gente pode ter um filho que foi uma encrenca a vida inteira, ele fez tudo errado. Isso não quer dizer que a gente falhou como pai ou como mãe. A gente pode ter sido uma mãe, um pai perfeitos, e a pessoa fez as escolhas que ela quis. Olha que interessante. Agora, também tem uma outra coisa. Vamos falar da outra situação agora. Eu fui um péssimo pai, eu fui uma péssima mãe, meu filho deu certo por conta dele, porque ele era tipo assim, aquele espírito que já vem pronto, tudo facinho, vai bem, né? E aí eu pego carona no sucesso e falo, ai, foi a mãe. Mentira. Você foi uma mãe horrível. Ele deu certo por conta e mérito dele. O que eu estou tentando dizer é que essa relação mãe, filho, etc., não tem uma relação de causa e consequência obrigatória, imediata e matemática. Tudo na nossa vida influencia, mas nada determina. Então, se eu tenho uma mãe boa, né, provavelmente eu tenho mais condições, uma mãe boa, um pai bom, uma família boa, etc., eu tive mais recursos para chegar além. Mas eu preciso querer chegar além. Não basta ter tudo isso. Né? E se eu tive uma mãe ruim, um pai ruim e tal, eu preciso superar isso, porque provavelmente eu pedi essa prova para superar-me a mim próprio e vencer. Agora, se eu tenho filhos, seja o pai, seja a mãe, seja pai, seja a mãe, a minha tarefa é receber com amor, educar, dar todas as condições. Mas isso também não vai garantir nada. Mas se a gente fez tudo direitinho, a gente vai desencarnar tristinho, porque o cara lá não deu certo, a moça, pá, mas os mentores vão falar, fica tranquilo, está tudo certo, com você está tudo bem, vem cá, nós vamos ajudar, vamos continuar ajudando, mas fique em paz, está tudo certo. Ok? Então, ser mãe é um tipo de papel no teatro da vida, como Leopoldo Frois aqui está falando. Né? Às vezes a gente reencarna, vem mãe, às vezes não vem mãe, vem professora, vem médica, vem
né? Ou às vezes vem médico e mãe, professor e mãe, cozinheiro e mãe, né? Lavadeira e mãe, secretária e mãe, atendente e mãe, telefonista e mãe, né? Tem problema. E o amor de mãe é possível a todo mundo, inclusive aos homens. Quando a gente consegue ser delicado, carinhoso, sensível, acolhedor, dar colo para alguém que está precisando, cuidado, não é? A gente está sendo mãe. Hoje eu liguei para um amigo meu, que a mulher morreu, ele ficou cuidando dos filhos, e eu liguei para ele e falei, feliz Dia das Mães. Ele achou que vai. Aí ele entendeu. Ele falou, gostei. Ele falou, ninguém fez isso. Né? Então eu liguei para um amigo e dei feliz Dia das Mães, porque ele foi pai e mãe. Ele conseguiu exercer amor de mãe, mesmo sendo homem, mesmo sendo pai. Né? E a nossa Meimei termina então dizendo assim, né? Quando tua sabedoria exigir o depósito de bênçãos com que me adornaste, por empréstimo sublime, dá-me o necessário desapego para que eu te restitua as joias vivas do meu coração, com serenidade e alegria. E quando a vida me impuser em teu nome o desprendimento e a solidão, reaquece minha alma ao calor de teu carinho, para que eu venere a tua vontade para sempre. Então, às vezes, tem mãe que é mãe de filhos que precisam devolver, que tem existências mais curtas aqui, né, que partem com 2 anos, 5, 8, 18, 30, 20. É muito triste uma mãe ter que devolver um filho, mas é o tempo que o filho precisava ficar aqui. E aí, esses espíritos vão para o mundo espiritual e se tornam realmente estrelas a iluminar o nosso caminho. Né? Eles continuam vivos, nos ajudando, nos amparando do nosso lado e nos aguardando, viu? No mundo espiritual, de braços abertos, né, para nos receber, nos amparar, e continuam mais perto do que nunca. Filho desencarnado às vezes fica mais perto da gente do que encarnado. É verdade. Porque às vezes tem um encarnado que vai para longe tocar, e o desencarnado fica o dia inteiro lá, encostado na gente. Né? Porque é o tempo do pensamento. Né? O tempo do pensamento. E eu preparei aqui, o Sérgio e a Marlene, eles sempre nos presenteiam com palavras tão queridas, né? E eu descobri aqui um texto que eu vou ler para vocês. Eu vou ler em nome de todos nós que estamos aqui, para vocês. Tá bom? É uma mensagem de Maria Dolores, psicografada pelo Chico Xavier. Não sei se vocês conhecem esse texto. E se chama Retrato da Amizade. Conhecem? Então vocês vão conhecer hoje. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso, para dar-me a tua presença. Sofre sem reclamar, enquanto exponho minhas ideias diminutas, e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores, pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo, como sou. Nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes à vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tem sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração.
Então levem um beijo do nosso coração aqui aos irmãos de Uberaba, tá bom? Vamos cantar. Ouvi, Senhor, a prece que nos guia e derramar nas águas sobre a mesa os cântaros de luz da natureza, os fluidos salutares da alegria, na paz de humilde lar. Envio santo que combata o transformar estas águas no remédio que em vosso nome o enfermo há de curar. Permitir com que a fonte cristalina no vosso excelso e sublimado amor possa dessedentar o viajor que pela vida exausto peregrina. Ao destes a mulher samaritana a taça de água pura da fé viva, doai-nos a verdade rediviva que flui dos vossos lábios soberanos. Ao destes a mulher samaritana a taça de água pura da fé viva, doai-nos a verdade rediviva que flui dos vossos lábios soberanos. Dos cântaros de luz da natureza ouvi, Senhor, a prece que nos guia, os fluidos salutares da alegria derramar nestas águas sobre a mesa. Nestas águas sobre a mesa.